Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Continuação da leitura do Livro dos Espíritos. Influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, página 258. Questão 525. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que te aconselho. 525A. Exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isso é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Imaginamos erradamente que aos espíritos só caiba manifestar a sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é o que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas desse mundo. É muito natural que se executa com o concurso deles. Assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas, suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto. Se disso resulta o que tenho em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece a um impulso próprio, conserva sempre seu livre-arbítrio. 526. Tendo como tem ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos como objetivo que se dê de um acontecimento? Por exemplo, um homem que tem que morrer sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que em dado momento ocorra um sucesso inesperado em contrário àquelas leis. No exemplo que se figuraste a escada que se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era o destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria que quebrar-se com o seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural e sem que isso fosse místera produção de milagre. Tomemos outro exemplo em que não entre a matéria em seu estado natural. Um homem tem que morrer fulminando pelo raio. Refugia-se debaixo de uma árvore. Estala o raio e o mata. Poderá dar-se, tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que dirigiram para o homem? Dá-se o mesmo que anteriormente. O raio caiu sobre aquela árvore em tal momento porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado para a árvore por se achar debaixo dela o homem. A este sim foi inspirada a ideia de se abrigar debaixo de uma árvore sobre a qual cairia o raio, porquanto a árvore não deixaria de ser atingida, só por não lhe estar debaixo de fronde o homem. 528. No caso de uma pessoa mal intencionada, disparar sobre outra um projétil que apenas passe perto sem a atingir, poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Se o indivíduo alvejado não tem que parecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o que impunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar o mal, porquanto uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha de que tem que percorrer. O que se deve pensar das baladas encantadas que falam algumas lendas e que fatalmente atingem o alvo? Pura imaginação. Essa é a 529, perdão. Pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não contenta com as maravilhas da natureza. Podem os espíritos que dirigem os acontecimentos terrenos ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surjam obstáculos, é porque ele assim o quis. 530. Não podem os espíritos levianos e zombeteiros criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e transtornar as nossas previsões? A resposta. Se não deles numa palavra, os causadores que chamamos de pequenas misérias da vida humana, eles se comprazem em vos causar aborrecimentos que representam para vós provas destinadas a exercitar a paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado imputar-lhes todas as decepções que experimentais e de que sois os principais culpados pela vossa irreflexão. Fica certo de que se a sua louça se quebra, é mais por desastre seu do que por culpa dos espíritos.
Destes que os que provocam contrariedades obram impelidos por animosidade pessoal ou assim procedem contra qualquer sem motivo determinado por pura malícia, por uma coisa e outra coisa. Às vezes, os que assim vos molestam são os inimigos que granjeastes nessa ou em precedente existência. Doutras vezes, nenhum motivo há. 531. Extingue-se-lhes com a vida corpórea a malevolência dos seres que nos fizeram mal na terra? Muitas vezes reconhecem a injustiça com os que procederam e o mal que causaram, mas também não é raro que se continuem a perseguir-vos cheios de animosidade, se Deus o permitir, por ainda vos experimentar. Pode-se por termo a isso? Por que meio? Podeis, orando por eles e lhes retribuindo o mal com o bem. Acabarão compreendendo a injustiça do proceder deles. Ademais, se souberes colocar-vos acima de suas maquinações, deixar-vos-ão por verificarem que nada lucram. A experiência demonstra que alguns espíritos continuam em outra existência a exercer vinganças que vinham tomando e que assim cedo ou tarde o homem paga o mal e que tenha feito a outrem. 532. Têm os espíritos o poder de afastar de certas pessoas os males e de favorecê-las com a prosperidade? De todo não, porquanto há males que estão nos decretos da providência. Amenizam-vos, porém, as dores, dando-vos paciência e resignação. Ficai igualmente sabendo que de vós depende muito mais vezes poupar-vos os males, ou quando menos atenuá-los. A inteligência deu-vos-la, outorgou para que dela vos sirvais, e é principalmente por meio de vossa inteligência que os espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos ideias propícias ao vosso bem. Porém, não assistem senão os que sabem assistir a si mesmos. E é esse o sentido dessas palavras. Buscais e achareis, batei, se vos abrirá. Sabei ainda que nem sempre é um mal que vos parece sê-lo. Frequentemente, dos que o considerai, um mal sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só atenais no momento presente ou na vossa própria pessoa. Eu vou repetir. Sabei ainda que nem sempre é um mal o que vos parece sê-lo. Frequentemente, do que considerais um mal, sairá um bem muito maior. Quase nunca compreendeis isso, porque só tentais no momento presente ou a vossa própria pessoa. 533. Podem os espíritos fazer com que obtenham as riquezas os que lhe pedem que assim aconteça? Algumas vezes como prova, quase sempre, porém recusam como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado. 533A. São bons ou maus os espíritos que concedem esses favores? Uns e outros, depende da intenção. As mais das vezes, entretanto, os que concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram em meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona. 534. Será por influência de algum espírito que fatalmente a realização dos nossos projetos parece encontrar obstáculos? Algumas vezes é isso o efeito da ação dos espíritos, muito mais vezes, porém, é que andais errados na elaboração e na execução dos vossos projetos. Muito influem, nesses casos, a posição e o caráter do indivíduo. Se vos obstinais em ir por um caminho que não deveis seguir, os espíritos nenhuma culpa têm dos vossos insucessos. Vós mesmos vos constituís em vossos maus gênios. 535. Quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? Agradecei primeiramente a Deus, sem a permissão nada se faz, depois aos bons espíritos que foram os agentes da sua vontade. Que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos? B. No entanto, há pessoas que não pedem nem agradecem, às quais tudo sai bem. Assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedoras, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar.
Ação dos espíritos no fenômeno da natureza, questão 536. São devidos às causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial? Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram um corpo com perturbação dos elementos, tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. 536A. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Letra B, concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária nisto e como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem a ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntaremos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para agitar, acalmar ou dirigir. Evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus de escala dos mundos. 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses seres espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir um fenômeno de vegetação e etc. Semelhante crença é totalmente destinada de fundamento, tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. 537A. Poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidem aos fenômenos geológicos? Poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos? Tais espíritos habitam positivamente a Terra, presidem os fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e compreendereis melhor. 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram ou que o serão? 538A. Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou a inferiores da hierarquia espírita? Isso é, conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. 539. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem, formando grandes massas para produzi-los? Reúnem-se em massas inumeráveis. 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com um acontecimento de causa usando do livre-arbítrio ou por efeito do instintivo e refletido impulso? Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera esses miríades? Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí nenhum fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo às suas necessidades, sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, em um mundo, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Quando se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e desejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando as suas inteligências já houverem alcançado certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas no mundo material. Depois, poderão dirigi-las no mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei da harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto.
Espíritos durante os combates. 541. Durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? Sim, e que eles lhes estimulam a coragem. Os antigos figuravam os deuses, tomando o partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batam por uma criança injusta? Bem sabeis haver os espíritos que só comprazem da discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é guerra, e o justiça da causa pouco se preocupa. 543. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? Sim, sem dúvida alguma. Podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as concepções. 544. Poderiam os maus espíritos suscitar-lhes planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota? Podem, mas não tem ele o livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências e melhor faria se obedecesse em vez de comandar. Pode alguma vez o general, se guiado por uma espécie de dupla vista, põe uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos? Isso se dá a miúde com um homem de gênio. É o que ele chama de inspiração, que faz com que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração é o que faz com que essa inspiração lhe vem dos espíritos que os dirigem, os quais aproveitam as faculdades e o veem dotado. 546. No tumulto dos combates, que passa com os espíritos do que sucumbem, continuam após a morte a interessar-se pela batalha? Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Dá-se nos combates o que ocorre com todos os casos da morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido como atordoado, julga não estar morto, parece que ainda ele tem parte na ação. Só pouco a pouco a realidade surge. 547. Após a morte, os espíritos que, como vivos, guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e se conservam encarniçados um contra os outros. Nessas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte, ele ainda odeie o seu inimigo e mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para sua animosidade. Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes conforme o seu caráter? Continua a ouvir o rumor da batalha? Perfeitamente. 548. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato sem se deparar a alma do corpo? Como é que esse fenômeno lhes apresenta a observação? Ruas são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem a consciência imediata desse fato. Somente quando começa a reconhecer a nova condição em que ele se acha, é que os assistentes podem distingui-lo a mover-se para o lado do cadáver. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa à vista do seu corpo morto. Tendo-se a vida toda concentrando-lhe no espírito, só ele prende a atenção dos outros. É com ele que estes conversam ou a ele que esses fazem predeterminações. Pactos. 549. Algo de verdade eleva nos pactos com o mal, haverá nos pactos mal do mal espíritos? Não há pactos. Porém, naturezas más que simpatizam com maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho, não sabes como há de fazer. Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal, e que, para te ajudarem, exigem também que os sirvas em seus maus desígnios. Não se segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos, para o mal que queiram fazer. Nisso é apenas que consiste o pacto. O fato de o homem ficar às vezes na dependência dos espíritos inferiores
nasce de se entregar aos maus pensamentos que lhe sugerem não a estipulação de qualquer um que quaisquer quando eles faça. O pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre o indivíduo e a natureza má e os espíritos malfazejos. 550. Qual o sentido das lendas fantásticas que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Todas as fábulas encerram um ensinamento em um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. Isso a que te referes é uma alegoria, que se pode explicar dessa maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para dele obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência. Renuncia à missão que se recebeu e às provas que ele cumpre suportar. Neste mundo, sofrerá na vida futura as consequências desse ato. Não quer isso dizer que a sua alma ainda fique para sempre condenada à desgraça, mas desde que em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez enterra mais e não terá no mundo os espíritos a satisfação de que haja gozado na terra. Até que tenha resgatado a sua falta por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se, por amor dos gozos materiais, na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se, assim, tacitamente entre eles e o espírito delinquente, um pacto que leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper-se, se o quiser firmemente, granjeando a assistência dos bons espíritos. Poder oculto, talismãs e feiticeiros. 551. Pode um homem mau, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não, Deus não permitiria. 552. Que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Algumas pessoas dispõem de grande força magnética que podem fazer mau uso, se os maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Não creias, porém, nem pretendas o poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova de existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. 553. Que efeito podem produzir as fórmulas e as práticas mediante as quais as pessoas que lhe pretendem dispor do concurso dos espíritos? Os efeitos de torná-las ridículas se procedem de boa fé. O contrário são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto esses só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Mas não é exato que alguns espíritos têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas? Efetivamente, espíritos há que indicam sinais, palavras estranhas ou prescrevem a prática de atos por meio dos quais se fazem os chamados conjuros. Ficais certos, porém, de que são espíritos de que vós escarnecem e zombam da vossa credulidade. 554. Não pode aquele que, com sem razão, confia no que chama de virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito da mesma confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal de que apenas lhe olicia a concentração? É verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos dependem a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer um, porém, que seja o caso, que essa crença denuncia uma inferioridade, uma fraqueza de ideias que favorecem a ação de espíritos imperfeitos e escarnecidos. 555. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles que chamais feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, que gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como faz coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os compreensíveis, os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas em que os fatos apresentaram exagerados pela imaginação.
O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, ao bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e as suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra suas ideias supersticiosas, pois revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não se passa de ridícula crendice. Tem algumas pessoas verdadeiramente poder de curar pelo simples contato? Força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela natureza dos sentimentos e por um ardente conjunto de fazer o bem, porque então os espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas, muito incrédulos e muito entusiastas, sem que dispostas a considerar o maravilhoso que há e o mais simples e mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que só costumam fazer o que exploram em seu proveito a credulidade alheia. Bênçãos e maldições. 557. Podem a bênção, a maldição, atrair o homem de bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Deus não escuta a maldição injusta e o culpado perante ele se torna o que profere. Com os termos dos dois gêneros opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só verifica a vontade de Deus como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência que nunca fere o maldito, senão quando o mal, cuja proteção não acoberta senão aquele que a merece. Das ocupações e missões dos espíritos. Questões 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não há fadiga corporal e nem as angústias das necessidades. 559. Também desempenham uma função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos. Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício não concorre tanto o de seus últimos serventes de pedreiro como os arquitetos. 560. Tem atribuições especiais cada espírito? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje, nesse mundo, o seu destino. Tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu, época diversa na terra, na água, no ar, etc. 561. São permanentes para cada um e, então, nas atribuições exclusivas de certas classes, as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas. Todos têm que percorrer diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter dado a um a ciência sem trabalho, destinando outros a só adquirirem com esforço. É o que sucede entre os homens, onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentares dessa arte. 562. Já não tendo que adquirir os espíritos das ordens mais elevadas, se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? Querereis que fizessem na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. De que natureza são as suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar por que sejam cumpridas. 563. São incessantes as ocupações dos espíritos? Incessantes sim, atendendo-se que há sempre ativos são os meus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento, embora, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhe constitui um gozo de consciência que tem de ser úteis. Concebe-se isso com revelação aos bons espíritos. Dar-se-á, entretanto, o mesmo com os espíritos inferiores. A estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro natural e ao ignorante trabalhos que só o homem construído pode executar? 564. Haverá espíritos que se conservem ociosos e que em coisa alguma útil se ocupem?
Há esse estado que é temporário, dependendo do desenvolvimento de suas inteligências. Há certamente como há homens que só para si mesmos vivem, pesa-lhes, porém, a sociosidade, e cedo ou tarde o desejo de progredir lhes faz necessária a atividade e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis, referindo-nos aos espíritos que são chegados ao ponto de terem consciência de si mesmos e de seu livre-arbítrio, enquanto em sua origem são todos os quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que vontade expressa. 565. Atentam os espíritos em nossos trabalhos de arte por eles que se interessam? Atentam no que prova a elevação dos espíritos e seu progressos. Um espírito que haja cultivado na Terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto de sua predileção durante a vida? Tudo se confunde no objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos se interessarão na medida que o ensejo que lhe proporcionem de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Ademais, esqueceis que o espírito que cultivou certa arte na existência em que conhecestes, por ele ter cultivado em outra anterior existência, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Foi o que eu quis significar, dizendo que tudo que se confunde no objetivo geral. Notai ainda o seguinte: em que o vosso mundo atrasado considerais sublime, não passa de infantilidade, comparado ao que há em mundos mais adiantados. Como pretendereis que os espíritos que habitam esses mundos, onde existam artes e certas trabalhos de artes que desconheceis e admirem e que aos seus olhos corresponde a trabalhos colegiais? Por isso disse eu, atentam-no do que demonstre progresso. Concebemos que seja assim se tratando de espíritos muito adiantados. Referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares, que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. Com relação a esses, o caso é diferente, mais restrito ao ponto de vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos causa admiração. 567. Costumam os espíritos imiscuir-se com nossos prazeres e ocupações? Os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Esses vos rodeiam constantemente e com frequência tomam parte muito no que fazeis de conformidade com suas naturezas. Cumpre assim aconteça, porque para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que lhes excitem os que moderem as paixões. Como as coisas desse mundo, os espíritos se ocupam conforme o grau de elevação e de inferioridade em que se achem. Os espíritos superiores dispõem sem dúvida da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o que fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente, os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam as ideias materiais e que ainda não se extinguiram neles. 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados. Podem tê-las num e noutro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Em que consistem as missões do que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que é impossível fora descrevê-las. Muitas vezes, essa é a 569, muitas há mesmo que não podereis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não vos é dado premeditar-lhe os desígnios. As missões dos espíritos sempre têm por objeto o bem. Quer como os espíritos, quer como o homem, serão incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos e dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos e velar por aqueles de quem se construíram guias e protetores, dirigi-los dando-lhes conselhos e inspirando-se bons pensamentos. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões, há quantas espécies de interesse a resguardar, assim no mundo físico como no mundo corporal. O espírito se adianta conforme a maneira que desempenhará a sua tarefa. 570. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhe
que lhe compete executar? Não. Muitos há que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem muito bem com quem fim atuam. 571. São os espíritos elevados que desempenham missões? A importância das missões corresponde às capacidades da elevação do espírito. O estafeta, que leva um telegrama ao seu destinatário, também desempenha uma missão, se bem que diversa da de um general. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ela pede o de todos e se considera obtém. Pode uma mesma missão ser impedida por muitos espíritos? Sim, frequentemente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instituir os homens que lhe auxiliam o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra não desempenha tão nobre missão como o que a governa ou o que instrui. Tudo na natureza se encadeia, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorrendo dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque podem ter alguma utilidade. 574. Qual pode ter na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expirarão durante sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes, já nesse mundo, o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Pois que lhes era facultada a escolha, por que proferiram numa existência que nenhum proveito lhes traria? Entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde, compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil, que haja recuado diante da execução da obra, deixando de se levar pelas sugestões dos espíritos e que induzem a permanecer na ociosidade. 575. As ocupações mais comuns nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que essa palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo de importância, sobretudo menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos cuja realização conduz com seus semelhantes. 576. Foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Algumas às vezes assim é, quase sempre, porém, o ignoram, baixando a terra colimã vago objetivo, depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que as suas missões lhes desenham as vistas, e Deus o impele para a senda onde devam executar os desígnios. 577. Quando um homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? Nem tudo que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A miúdas vezes é um instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa com que julga útil, por exemplo. Ele entende um espírito ser útil que se escreva um livro porque ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procura então o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muita descoberta. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. 578. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Sim, se não for um espírito superior. Que consequências lhe advirão a sua falência? Terá que retomar essa tarefa. Essa punição também sofrerá consequências do mal que haja causado. Pois, se é de Deus em que o espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confia em missão importante a desinteresse geral do espírito capaz de falir? Não sabe Deus, o seu general, obterá a vitória ou será vencido? Sábio, crede os seus planos, quando importantes, não
se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. 580. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas a de outro o que faz provação? Não, porque traz a experiência adquirida. 581. Certamente, desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que de par de grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Como falseadas por ele próprio, estando abaixado da tarefa que tornaram sobre os ombros. Contudo, Mister se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem, e assim o ensinamento que apareceu errôneo ou pueril, numa época adiantada, pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. 582. Pode-se considerar como missão a paternidade? É contestação possível e uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever a que envolve mais do que pensa o homem, com a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem, e eles lhe facilitou a tarefa dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há que, no entanto, mais que cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-la dar bons frutos em abundância, do que de formar caráter de seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes nessa queda e partilharão os sofrimentos do filho na vida futura, pois não terem feito o que lhes estava ao alcance para que os avançasse na estrada do bem.